Bom, doutor Pedro, e a gente tem escutado muito aí, né, notícias, especialistas, sempre falando que a reforma tributária ela guarda um grau de complexidade, mas também de multidisciplinaridade. Em outras palavras, ela é jurídica, mas ela é contábil, ela é fiscal, ela é financeira e sabe-se lá mais o que. Isso é uma realidade, ou seja, a reforma tributária realmente ela vai transbordar a questão dos tributos? Sim, com certeza. Quando a gente fala do tributário, nós estamos falando de uma zona de interseção entre o jurídico e o contábil, né, o contábil fiscal. Então, um precisa do outro, um trabalha com elementos que são típicos de ambas as áreas, e essa sinergia, esse encontro entre as áreas, ele promove um melhoramento tanto na identificação de problemas e também na elaboração de soluções. Então, seja atualmente, mas principalmente com a reforma, ainda nesse mar de incertezas que a gente vive em função de lacunas normativas que a gente ainda tem hoje, esse enquadramento conjunto por mais de um profissional, né, vinculado a mais de uma área distinta, ele acaba sendo crucial para entender desde o aspecto legal, desde o aspecto jurisdicional, jurisprudencial, eventualmente, quando começarem a Uhum. surgir as discussões, né, nos tribunais, mas também entender como que, sobre a ótica da apuração, da transmissão, do reconhecimento e evidenciação contábil, para cada um desses detalhes, para cada um desses detalhes que a gente falou aqui agora, como que isso se encaixa de uma forma a mitigar ao máximo possível riscos de exposição desnecessária, de Obrigações percalços. acessórias que vão Exato. mudar Com certamente. certeza. Então esse entendimento ele acaba sendo necessário e por estar nessa zona de interseção entre as duas áreas, nós precisamos tanto da parte jurídica quanto da parte contábil para conseguir desenvolver bem tanto a performance da empresa em si, porque ultrapassa até a linha do próprio planejamento aqui. A Uhum. empresa, para seguir, ela precisa estar bem assessorada, bem munida de profissionais de ambas as áreas para conseguir, não só para o direito tributário, diga-se de passagem, né, mas para outras questões também, navegar por esse mundo corporativo, mas principalmente agora, né, nesse cenário de mudança, é muito importante que as áreas estejam bem alinhadas, bem conectadas, bem azeitadas, né? Eu costumo dizer lá no escritório que é igual um relógio. Entendeu? As áreas elas têm que estar encaixadas tais quais as engrenagens de um relógio. Mexe na menor das engrenagens para ver o que vai acontecer com um todo. Vai desestruturar o grupo inteiro. Então, você ter tudo bem colocado, funcionando no máximo de eficiência e de performance é fundamental para conseguir ultrapassar, avançar com essa etapa de modificação e sobreviver no pós. Porque é um tema que alguns empresários estão começando a dar mais atenção. Sim, Sempre foi objeto de preocupação, mas parece que agora está ficando muito mais claro a diferença entre tributação e fiscal. Né? Uma abordagem tributária ela é diferente de uma abordagem fiscal. E muitas empresas acham que cuidando da parte fiscal estão fazendo um planejamento tributário. Na verdade, o que você está fazendo é um planejamento fiscal, exato. planejamento sobre a ótica do recolhimento, né, sobre a ótica ali da obrigação acessória, mas ali tem um pouco de estratégia e muito de execução. Exatamente, Então, exatamente. com a reforma, eu imagino que isso ainda vai ficar mais evidente ainda. Ou Com seja, certeza. a parte contábil vai ser muito exigida e ela precisa estar orientada por um especialista jurídico que entenda também da parte fiscal, mas que consiga equilibrar essas duas questões, porque não adianta eu ter uma estratégia jurídica sem medir o impacto fiscal e o contrário, né? Exato. O jurídico ele traz um quesito de interpretação que é muito importante. Não fosse importante, o estudante de direito não passava 6 meses estudando hermenêutica e o resto da vida na atividade profissional estudando e aplicando, né, essa ciência da interpretação. Então, é a mesma coisa da gente pensar num parque onde tem várias crianças, onde crianças vão, tem os brinquedos ali, é uma prefeitura entendendo que para preservar a integridade física dessas crianças, ela afixa uma placa proibido cães. Por uma análise estritamente textualista, então já não podem cães, mas podem ursos. A Perfeito. interpretação, ela traz esse complemento de regras que estão implícitas, que tem uma margem
principiológica. E não necessariamente estão com todas as letras ali escritas, tal qual a placa proibido cães. Tá lá, proibido animais, né? É Pode um óbvio gato, que, pode. se está proibido cão, é evidente que o urso também está proibido. Não é porque está escrito cão que qualquer outra coisa pode. Uhum. Aí existe uma diferença muito grande entre as áreas. Né? O jurídico ele tem esse viés interpretativo da norma e que visa, inclusive, cruzar interpretações para chegar a alternativas distintas, que é o que a gente chama hoje de tese. A gente tem várias hoje Várias teses. ajuizadas, várias em tramitação, várias reconhecidas em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é justamente isso, são análises antagônicas promovidas pelo jurídico, que vai analisar e confrontar uma realidade que o fisco impõe com aquilo que a margem de princípios, de valores, de bases, de conceitos permite que seja interpretado. Essa dicotomia de interpretação, ela é levada ao tribunal e é decidida por um lado ou para o outro, mas ela nasce da interpretação e não só da execução, como tu mencionou, que a gente tem uma execução com pouca estratégia, a gente precisa também dessa visão estratégica que depende de uma análise hermenêutica sobre as regras, sobre o que está ali colocado, para entender efetivamente quais são os limites, se há margem de manobra, se é possível identificar cenários e parâmetros distintos que não estão tão às claras assim na legislação, que podem ser utilizados pelas empresas para uma maximização de eficiência. Pedro, e a gente falou muito que muitas empresas não estão ainda se movimentando em direção à reforma, mas existem muitas que estão. Sim. E lá no R. Fonseca Direito de Negócios, até onde eu sei, já existem muitas empresas, né, com estruturas de planejamento em andamento, de programas de transição de reforma em andamento, com duração aí de 3, 4 anos, já devidamente ajustados lá no escritório, já contratados e já em execução. Exato. Explica para nós como que o R. Fonseca Direito de Negócios presta este serviço de condução das empresas dentro do cenário da reforma tributária. Olha, hoje o escritório ele desenvolveu um produto próprio, né, o Reforma 360, que tem por objetivo, basicamente, verificar e auxiliar a empresa a adotar as medidas corretas e a se estruturar, a se posicionar de forma a reduzir ao máximo os impactos provenientes da reforma tributária. Então a gente deu exemplo aqui da questão do serviço de locação, que tem uma tendência a ter um avolumamento de tributação muito significativa. Nós entramos com uma análise efetiva de todas as operações da empresa. A gente destrincha a empresa, a gente até brinca no escritório, que a gente desmonta o Lego da empresa até a última peça e avalia como que a gente pode reposicionar essas peças de forma a criar circunstâncias com as quais a empresa pode trabalhar para que os impactos provenientes dos novos tributos, das novas alíquotas, sejam absorvidos por uma sinergia entre todas as operações que estão sendo desenhadas, de modo que lá na ponta final o consumidor não sofra com um aumento expressivo de preço, que se ele não estiver disposto a pagar, ele vai buscar alternativas, a empresa perde market share, e nem o empresário precisa abrir mão de margem de lucro para poder assimilar esse impacto tributário. Isso vem por meio de uma análise estruturada, com base em dados e evidências de natureza contábil, fiscal, legal, para redesenhar operações que hoje estão sendo realizadas pela empresa, com divisão ou não de negócios em diversos segmentos, cada um com seu respectivo CNPJ, numa intenção de uma criação de uma nova matriz de créditos para fins de abatimento de IBS e CBS. Além disso, uma análise também dos outros tributos. Como eu mencionei, o Reforma 360 tem esse nome, não é à toa. A visão não é simplesmente o que é possível fazer para aplacar os impactos do IBS e da CBS. Esse, é claro, é o pivô que motivou a criação desse produto em função dessas mudanças que estão vindo a galope. Por outro lado, é importante considerar que a tributação da empresa não se limita a IBS e CBS. Pelo contrário, a gente tem uma sucessão de outros tributos com os quais a gente pode trabalhar. E a redução de carga promovida pelas estruturas que estão sendo propostas dentro do Reforma 360 visam, em um cenário macro, a redução de carga tributária global. Ou seja, eu reduzo ao máximo possível o IBS e CBS, e aquilo que não foi possível reduzir, eu consigo reduzir no imposto de renda,
na contribuição social sobre o lucro líquido, nos encargos sobre a folha de salários, dentre outros, de forma que a carga tributária incidente sobre o negócio da empresa seja reduzida como um todo, permitindo que ela mantenha a mesma margem e mantenha o mesmo preço, ou até mesmo melhore a sua margem mantendo o preço, que ela nem impacta o consumidor final, mas cresce, aproveita o momento para crescer e desenvolver mais ainda com a reforma tributária.